Boa tarde a todos. Vamos fechando os olhos, prestando atenção na nossa respiração, elevando os nossos pensamentos para o alto maior. Vamos visualizando Jesus entrando pela porta da frente desta casa, acompanhado dos seus anjos e santos, chegando diante de cada um de nós e nos abençoando. Vamos abrir nosso coração e colocar nas mãos desse irmão todas as nossas necessidades, que possamos ser agraciados nessa tarde de acordo com o nosso merecimento. Vamos pedindo paz, amor e união para todos os trabalhadores desta casa, todos aqueles que aqui estão, aqueles que não vieram, aqueles nossos irmãos trabalhadores que se encontram enfermos, que todos recebam a luz do Cristo. Vamos pensando nos nossos familiares e pedindo a Jesus que abençoe a cada um de acordo com o seu merecimento. E assim, para darmos início nessa nossa reunião, pedimos ainda paz e luz para nossa irmã Araci, que vai fazer o evangelho da tarde de hoje. Graças a Deus. Tudo em paz? Tudo bem? Lá vamos nós, continuando esse livrinho aqui, né? Boa Nova. E hoje o assunto é o capítulo 16, Testemunho de Tomé. Vocês lembram Tomé? Aquele que quis tocar nas chagas de Jesus, né? Então, o Humberto de Campos vai falar um pouquinho sobre ele. Então, no Evangelho de Marcos, ele conta, né, que Jesus estava andando e chegou à cidade de Dalmanuta e os fariseus implicaram demais com Jesus, né? Aquela coisa, faça um milagre, faça alguma coisa que a gente possa crer que realmente você é o Messias. E Jesus então pergunta, por que pede essa geração um sinal do céu? Porque ele se perguntando a si mesmo, né? Por que essa geração pede um sinal do céu, né? Então, era comum onde Jesus ia, as pessoas pedirem para ele fazer alguma coisa bem mirabolante, mexer com as águas, fazer abrir as nuvens, porque ele fez parar a tempestade, né? Faz de novo, sabe assim? Pediam coisas bobas. E Jesus falava, puxa, né? Mas Tomé chegou um dia para ele e falou, né, que estava ali na cidade, porque Jesus, naquele dia, ele sai, né, chateado com esses fariseus e vai dormir na casa de Zacarias. E então Tomé vem e fala, olha, está aqui na cidade, amanhã vai estar aqui um grupo de romanos, né, romanos com dinheiro, um grupo de fariseus e doutores da lei. Será que o senhor pode fazer um milagre? Aí Jesus não aguenta, né, gente? Era muita coisa. Pode fazer um milagre para eles? Porque está assim, sabe? Entende? Aí ele diz assim, né? Que os fariseus... Onde que está, meu Deus? Senhor, são numerosos homens de importância que estão na localidade e que custa um sinal da vossa missão divinal. Jesus ficou em silêncio, né? Eu fico imaginando, né, vontade de dar uma resposta, mas ele ficou sentindo, sondando o campo mental do Tomé, né? Aqui diz o autor, né? Aí ele continua, ele viu que Jesus ficou quieto,
Então, são altos funcionários de Herodes, que estão na companhia de doutores, e eles estão excursionando por aqui. E, além disso, eles estão com os patrícios romanos, todos muito bem posicionados, né? Então, esses viajantes ilustres, eles se fizeram portador de um convite. Eles querem que o senhor vá até a casa do centurião Cornélio Cimbro. E Jesus, mas o que eles querem de mim? Ah, eles querem te conhecer, né? Replicou o apóstolo. Aí Jesus fala, mas não é necessário que me vejam. O que é necessário é que sintam o que eu ando falando. Veja a diferença, né? É o sentir. Todo o Evangelho do Cristo está baseado no sentimento. É o amor. Então, você tem que sentir o que ele está falando, tem que trazer, descer do raciocínio para o coração. E só assim vai sair do coração para as mãos, né? Só assim, porque é sentir, pensar e agir. Esse é o ciclo de toda a nossa vida. A gente, né, falar assim, eu agi sem pensar, não é bem assim. A gente age pensando, às vezes, de uma maneira torta, né? Mas a gente pensou, sentiu e agiu, né? Então Jesus fala, eles não precisam me ver, me conhecer, mas sentir o que andam falando de mim e as coisas que eu falo, né? Que é do meu Pai. Então, ele fala, né? Tomé insiste, mestre, atendei-os. Que será do evangelho, do reino, até de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e dos prestigiosos? Acreditas mesmo, Jesus, na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? O Senhor acredita, em outras palavras, né? Perguntando para Jesus, o Senhor acredita que o Senhor pode instalar um reino na terra, né? Fazer, né? Nos libertar, porque Jesus dizia, conheces a verdade te libertará, né? E eles achavam que era a verdade que Jesus estava falando, então eles já conheciam, então o Senhor vai nos libertar, porque a gente já conhece teu evangelho, né? Então, Jesus, e ele pergunta, o senhor acha mesmo que o senhor vai conseguir, sem apoio dos fariseus, dos doutores da lei? Como que nós vamos vencer os romanos sem esse apoio, né? Então, mostrai-vos a estes homens, quer dizer, mostrar o poder dele, né? Revelai-vos o vosso poder divino, pois, ao demais, eles apenas desejam conhecer-te de perto. Aí Jesus fala umas coisas, aí ele diz assim, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Onde está Deus? Está dentro de nós. Então, conhecer Deus é conhecer a nós próprios, a nossa essência, é conhecer o sentido da vida. E outro lugar onde a gente conhece Deus, na natureza. Nosso corpo é também da natureza. A gente tem muito pouca diferença de um animal, né? Dizem que do porco, do chimpanzé, são poucos genes que a gente tem, né, de diferença. Então, Deus está em tudo. Então, Deus não exige que a gente queira vê-lo, até nem teria como. Porque o que é Deus? Segundo Kardec, os benfeitores, né, disseram a Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema é o máximo, segundo os mentores, né, é o máximo que vocês podem chegar. Uma inteligência suprema. A gente não tem noção do que seja Deus, né? E Jesus falava em nome de Deus. Quem vê a mim vê o Pai, ele dizia. Eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Tanto que ele pede para a gente, né? Se vocês querem vir após mim, renuncia a ti mesmo. Pega a tua cruz e segue-me. Ou seja, renuncia ao ego. Veja-se como espírito imortal que você é. Aí você deixa tudo no seu tamanho normal das coisas aqui da matéria. Que nada, na verdade, é importante para o espírito.
O importante é ele aprender lidando com as coisas da matéria, lidando com tudo que acontece com a gente, né? Inclusive, aprender a perdoar, aprender a amar, né? Que é o objetivo da vida. Então, mas Jesus continuou, né? Aí ele diz assim: eu venho de meu Pai e eu tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos vocês que se amem reciprocamente através da vida. É a única coisa que Jesus pedia aos discípulos. Então, o que acontece? Se ele cedesse e fosse lá e fizesse, abrisse o mar, que nem Moisés, não é? E não é bem assim, a ciência explica, mas isso é outra história, né? Mas que ele fizesse algo assim, tremendamente espetacular. Todo mundo, né? Ia ver a aparência, gente, ia ver a coisa externa, não ia entrar no entendimento do que ele, Jesus, esse poder vem da onde, não ia ficar parado, sabe? Olha, ele ia poder, é como hoje em dia, médio de cura. Fulano é médio de cura, é cura espiritual. Aí outro dia eu ouvi, eu não lembro agora se foi Décio Andoli ou se foi o Haroldo, né? São dois que eu escuto muito, né? O doutor Décio Andoli é fantástico. A cura é espiritual porque o espírito, a pessoa se cura, como Jesus dizia, tua fé te curou, não foi ele. Aí a gente vê o médio de cura, o médio aquele médio é potente, cara, ele faz, acontece. Não, é a pessoa que estava ali dentro do seu mérito, como a Rita acabou de falar agora há pouco na oração, né? Do seu mérito. Então, é o propósito. Talvez a pessoa até caia depois. Quantos, né, que Jesus curou e depois ficou doente, né? Conheço um, porque ele escreveu, né? Então, e ele disse que ele foi um dos leprosos que foi curado. Aqueles 10 que voltaram, só os 9 foram para a gandaia, né? E ele teve que renascer nesta vida agora, no fim do século passado, acho que ele desencarnou, começo deste século agora, né? 2000 e pouco, né? Amilcar Del Chiaro, filho. Eu o conheci pessoalmente. Ele falou, nasci leproso nesta vida e só nesta vida eu consegui me espiritualizar um pouquinho. Ele falava, entender, só nesta vida eu estou começando o meu processo de ascensão espiritual. Olha quanto tempo, 2000 anos, tem um livro dele que ele narra algumas vidas dele, né? Então é muito interessante, foi um depoimento muito bacana numa palestra, eu conheci. Então, se Jesus fizesse isso que Tomé estava pedindo, entende? O pessoal ia ficar impressionado com o feito e não com as palavras dele, né? E sim com a ação que ele fez ali, né? Então, ele fala, né? E desfazendo todas essas ponderações descabidas de Tomé, Jesus pergunta para ele, você julga que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, Tomé, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, que estão destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Ou seja, eles não vão morrer? Aí Emmanuel pergunta, onde estão os poderosos do mundo? Além das estátuas que fazem para ele. Onde estão todos esses, né? Os ditadores? Chega uma hora, vai ter que morrer. E aí? Aí eu lembro o Raul Teixeira, numa situação lá, ele vendo uma mendiga mexendo numa caçamba de lixo, essas caçambas, né, procurando comida. A caçamba estava na esquina do restaurante, né, ele ia dar a volta para entrar no restaurante. E ele fica meio impactado, porque ele ia comer bem, aquela mulher ali, mas vestida de uma forma, sabe aqueles vestidos longos, cheios de joias, quer dizer, bijuterias, né, toda como se fosse
para um teatro, um baile. Ai, gente, a minha garganta está terrível hoje. Sabe, quando vai para um baile toda, mas com roupas assim rotas, né? Mas que lembrava essas roupas, né, chiques de baile. E aí Camilo, o mentor do Raul, olha para ele, aparece, né? Quer dizer, ele está sempre ligado, né? Meu filho, veja quando virar a esquina, veja a placa, o nome que está na placa. E assim que ele virou, ele olhou, né? Plaquinha na esquininha lá. E era uma figura do Império, da época de Dom Pedro. Ele falou, ela voltou ao ambiente onde ela foi poderosa. E hoje está assim, entende? Então, onde estão os poderosos do mundo? Né? De repente, ali na África, em Gaza, sabe Deus, né? Então, Jesus pergunta, né? Esses poderosos que você está falando, esses doutores aí de Jerusalém, eles não vão ter que entregar a alma a Deus? Quem será, deste modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita na eternidade de sua glória, ou um César romano que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Quem tem mais poder? E Judas, Tomé, aliás, fica assim, embasbacado, né? Realmente ele não tinha pensado nisso, né? Porque eu estou falando em nome do meu Pai, eu estou trazendo do reino direto de lá. E você acha que eu não vou conseguir e que ele, porque eles têm dinheiro, vão conseguir? Então, Tomé escutava surpreso, entristecido, mas ainda assim Tomé insiste, né? Mas, se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhes um simples sinal? Perguntou ainda Jesus para ele, né? Percebendo que ele estava assim, né? Os pais humanos, continua Jesus, sabem que sem o seu esforço, sem a generosa cooperação de alguém que os substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento do seu filho, como o Cauê com o Arthur, né? Se você não der comidinha, escola, roupa, sapato, né? Ele não sobrevive. E aí Jesus fala, a assistência de Deus está em toda a natureza. Deus não desampara ninguém. E de fato, se você tiver 5 metros de terreno, você planta uma árvore, faz uma horta, faz um galinheiro, sei lá, né? E tudo está aí. A gente vive porque toda a natureza colabora com a nossa vida. A gente não viveria sem o auxílio de todos os reinos. O mineral, olha, o chão, parede, né? O vegetal e o animal. Então, Jesus continua, né? Contudo, os homens do mundo encontram uma casa edificada da natureza. Quando a gente reencarna, encontra tudo aqui. A casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar essa assistência. Ai, Deus que não me socorre, caramba! E o sol, e o oxigênio. Assistam palestra do Dr. Sérgio Felipe, como ele explica como funciona quando a gente respira, o que acontece, gente. É fantástico. Vejam lá, vocês vão aprender bastante. Então, ele fala, vai, Tomé, vai dizer-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Se destina justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. E ante a firmeza do Cristo, né? Tomé ainda, né? Mas, mestre, qual será então a nossa senha? A senha. Como provar para essas criaturas que o nosso esforço está com Deus? Ele querendo saber como é que ele, Tomé, ia provar, que senha ele poderia ter. E Jesus diz assim, uma só lágrima que console e que esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar
os miseráveis sentidos da criatura, porque ia impressionar o quê? A nossa retina, entende? A nossa vaidade. Olha, eu vi. Está cheio de gente querendo ver ET, né? Para quê? O que você tem para falar para um ET? Mas todo mundo está, gente, eu vi o ET, nossa, eu vi uma nave, eu entrei. Tem gente que fala, eu fiz uma meditação, eu entrei na nave, eu vi, né? Entende? E daí, o que isso mudou você por dentro? Ninguém sabe, né? Quanta gente, né? Mesmo quando a gente recebe uma psicografia, em que isso muda? Às vezes a pessoa, às vezes é só curiosidade. Então, né, recebi. Entende? Então, os efeitos, né, as coisas externas, não têm tanto valor como uma só lágrima que você console, uma palavra de consolo, um abraço, uma visita, que você se disponibiliza para o outro. Esse tem mais valor do que qualquer, entende? Um ato que você faça, sabe? Uma incorporação, uma mensagem, uma coisa, sabe? Porque aquilo vai tocar o outro, de coração a coração, né? A nossa senha Tomé de Jesus é a nossa própria exemplificação na humildade no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes alguma coisa, mas sofre com ele, sente a dor dele e colherás os resultados. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os teus infortúnios, as suas imperfeições. O nosso sinal, Tomé, é o amor que eleva e santifica, porque só o amor tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer por nós no âmbito das falsas grandezas, né? Aquilo que a gente deixa de fazer, mas para se engrandecer, para buscar as coisas do mundo, né? Então, desde esse dia, Tomé passou a meditar profundamente nessas coisas, né? Mas aí veio a prisão de Jesus, ainda tem 10 minutinhos, veio a prisão de Jesus e Tomé ficou apavorado. E não foi só ele, né? Foram todos. Lembra? Pedro negou Jesus, porque quando Jesus foi preso, todo mundo caiu fora com medo de ser preso também, né? Porém, ele ficou ali por perto. Aí o que ele fez, o Tomé? Ele se vestiu assim com umas roupas bem diferentes, né? Se disfarçou e foi ver por onde Jesus ia passar com a cruz, né? A via, hoje chama Via Sacra, né? E ali ele via o rosto de Jesus, e teve uma hora que Jesus viu o Tomé. Imagina a comunicação mental do Cristo com ele, né? Então, Tomé contemplou fixamente o Mestre e notou que o espírito dele estava firme. A fisionomia de Jesus estava serena, não obstante aquele martírio daquela hora, né? E ele não refletia senão aquele amor profundo que ele, Tomé, já conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Os pés que tanto havia caminhado para semear o bem estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram 2 rosas vermelhas gotejando sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. E Tomé se pôs a chorar convulsionamente. Né? Era como se ele buscasse ali um milagre que pudesse, né? Maria também, ao pé da cruz, Maria relembrou todo o começo da história dos judeus, quando Javé pediu para Abraão que ela sacrificasse o filho da idade do Arthur. Lembra essa passagem, Cauê?
que não é do Antigo Testamento, né? E Abraão, Javé tinha dito para Abraão que a descendência dele, apesar dele já ser velho na época, iria ser tão grande quanto as estrelas do céu. E aí a mulher dele também, já em idade avançada, concebeu e ele teve esse filho, Isaque, Israel, um desses dois aí, não lembro agora o nome. Mas, então ele tinha aquele filho, único filho, já velho, nem poderia ter outro. Era tudo que ele gostava e o menino estava assim nessa idade, quando Javé vem e fala assim, eu quero que sacrifique o teu filho. Leva-o à pedra lá e mata-o. Ele fica arrasado, mas é Javé, né? Eu tenho que obedecer. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei lá do exílio, eu te trouxe para a terra de Canaã, enfim, todo aquele, o Testamento Antigo, o Antigo Testamento fala. E ele obedece. Agora, você imagina, eu tenho o meu neto, o Daniel, vocês conhecem, você levar e o menino achando que está passeando, oba, vamos para o campo, E ele ia levar na tábua do sacrifício, ele aprontou tudo e botou o menino lá. E quando ele vai, o anjo vem, não precisa, já provaste tua fidelidade. Maria pensava, quem sabe, acontece um milagre, e Jesus já provou que é fiel a Deus e tudo. Mas aí, depois ela lembra do anjo quando anunciou Jesus para ela, E aí ela ajoelha, eis aqui, Senhor, a vossa serva, faz em mim segundo a tua vontade, E aí ela aceita o sacrifício de Jesus, entrega para Deus, Então, passa tudo isso também pela cabeça de Tomé, porque eles conheciam esse Antigo Testamento de cor e salteado, Então, ele vai, chega próximo de Jesus, aproxima-se, ofegante da cruz, e deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ele ouviu Jesus dizer-lhe, em voz quase imperceptível, Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Esse é o grande sinal que a gente pode dar para os outros, o completo sacrifício de nós. O outro vai ver este sinal, que é maior do que qualquer coisa mirabolante, sabe? Secar uma figueira ou fazer qualquer coisa, até mesmo curar alguém. É você se sacrificar pelo outro, Então, passou-se o tempo, E uns dias depois vem a notícia, Maria Madalena, Tomé não estava entre eles. Maria já tinha falado que Jesus tinha ressuscitado, tinha estado com ele, ele tinha se afastado, porque ele estava muito amargurado, E aí ele fala, que pena que eu não vi, E vão se reunir na casinha onde eles estavam indo, bem escondidinho dos romanos, e Jesus entra, Estava fechada a casa, mas Jesus entra e Tomé olha e duvida. Mas será que é ele mesmo? Tomé sempre com as dúvidas, Tomé e Jesus, captando o pensamento dele, chama, Tomé, vem, põe a tua mão aqui nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Aí ele lembra. O sacrifício de Jesus foi o sinal para que todos acreditassem nele, Agora ele está ali ressuscitando. Então a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia-lhe e penetrava a alma. Ele compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela sua humildade do mestre redivivo, ele posternou-se e chorou. E suas lágrimas eram de ventura, lhe proporcionava ao espírito um júbilo cujo preço, ele falava, todos os tronos da terra eram simples miseráveis e pequeninos, pois sua alma acabava de vencer uma grande batalha.
O coração triunfara do cérebro, porque é o cérebro que cria essas dúvidas, é o ego acostumado com as crenças, a gente se acomoda com as nossas crenças e valores, né? Para mudar é difícil. Então, a gente vê quanta gente é espírita, mas eu vou levar na igreja para batizar, porque vai que, né? Tem mesmo o inferno, qualquer coisa, vai que, né? Entende? Não tem aquela convicção, né? Então, Tomé percebeu, né, que o coração, o amor, triunfou sobre o intelecto, né? Sobre aquelas crenças que hoje está na moda falar, crenças limitantes, né, Vanessa? Crenças limitantes que nos limitam a esse crescimento espiritual, que nos liberta de todas essas crendices, para que a gente saiba que nós somos um filho de Deus e o poder, Jesus falou, vocês são deuses, vocês podem, têm tudo, se tiver fé, vocês fazem mais do que eu estou fazendo. Tenha fé em que você é um ser imortal, tenha fé que aqui na terra tudo passa, entende? Tenha fé, se despeça, se entregue. Outro dia alguém falou para mim, né, que estava com um mioma. Então, abraça teu útero, agradece. Ela é mãe, né, tem filhos. Então, agradece esse útero que te deu, que abrigou teus filhos. E se ele tiver que sair de você, vai com Deus. Células, que são todas seres vivos, gente, são princípios inteligentes. Olha a nossa responsabilidade, trilhões de células sob nosso comando. Então, vamos nos despedir, né? Com amor, com carinho, deixa aí. Então, o Cristo nos dá essa certeza, que é o corpo. O corpo é uma veste. Se caísse agora suco de uva aqui nessa blusinha que eu gosto tanto, mas é só uma blusinha, foi minha filha que deu, já faz acho que uns 10 anos, nem sei, né? Minhas roupas duram muito. Então, mas é só uma blusa, joga fora. Não deixe que isso te magoe por dentro. Então, a mesma coisa são as ofensas, as coisas. O que eles olham é a aparência, estão xingando a aparência, não estão xingando nós, espírito, né? Deixa para fora. Então, Tomé compreende tudo isso. Nossa, o maior tesouro é o que está aqui dentro de nós, né? É o sentimento que acrisola a fé. E Tomé, isso não está aqui no livro, mas, né, da Igreja Católica, São Tomé, né? A gente sabe que ele morreu, segundo a Igreja Católica, no ano 72 depois de Cristo, gente, 72 anos, né? Então, quando Jesus morreu, dizem, né, com 33 anos, não é isso? Então, de 33 para 72, ele teria aí uns 40 anos, por aí, é isso? 39 anos, né? Entende? Após a morte de Jesus, né? Quer dizer, depois que Jesus ressuscitou e voltou ao céu, Tomé ainda pregou por 39 anos. E ele estava pregando na Índia, imagina, num país que era, né, politeísta, com vários deuses, principalmente a trilogia lá dos hindus, né? Shiva, Krishna. Eu acho que eu até anotei aqui. Brahma, Vishnu e Shiva, né? Entende? E aí jogam uma lança, transpassam ele com uma lança e depois torturam ele até ele morrer. Mas ele entregou-se. Lembrando de Jesus, né? Ele se entregou. Assim também todos os outros discípulos, né? Só João, o João Evangelista, que não morreu assim sacrificado, né? E a nossa Joana também, vocês já sabem de cor, né? Então, e quantos cristãos morreram lembrando da morte do Cristo? Que Jesus não tinha nada e sofreu. E a gente que tem tantos, né, tantos dramas aí na nossa consciência. Então, gente, hoje ninguém vai ser sacrificado desse jeito, né? Mas vem às vezes uma doença, algum problema, e a gente fica tão, como se diz aí, agastado, tão perturbado. Tenha fé, como eles tiveram. Enfrentemos a vida material, porque ela vai passar. Como disse Jesus, até os poderosos, os imperadores,
né, os ditadores, os bilionários, eles também vão para o túmulo. Né? Isso não é vingança não da gente, né? Mas eles vão para o túmulo, né? A gente sabe que vai. Então, e como estarão do lado de lá? É aí que a gente tem que focar. Então, usar tudo para que a gente tenha, né, uma boa morada do lado de lá, em espírito e verdade. Mari, deu para entender, gente, essa passagem? Deu ré. A próximo capítulo, hoje seria o Fábio, né? A ABCDFGHJKL. É a Andréia, depois do Fábio. Não, é Regina, é a Rê. Jesus na Samaria, a samaritana. É um bom capítulo, gente. Não perca o próximo capítulo do nosso livrinho Boa Nova. Obrigada. Vamos fechando os nossos olhos, nos conectando novamente. Agradecendo a Deus, agradecendo toda a espiritualidade por mais esse dia, por mais essa tarde de aprendizado. E que assim como Tomé, que possamos, mesmo diante de todas as nossas dúvidas, das nossas angústias, que possamos acreditar no amor do Pai, no amor do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade. Pois Jesus, somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida. Agora o Arthur vai fazer a prece final. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair nas tentações, livre-nos de todo mal, teu poder e a glória para todos sempre. Amém. Assim seja. Muito bem. Dando sequência, vamos aos passes.